O AFIA Ciências, Faculdade de Ciências Médicas de Itabuna, juntamente com a COPEX, que é a coordenadoria de pós-graduação, pesquisa, extensão, inovação e internacionalização, e o NUSE, que é o núcleo de saúde e espiritualidade, tem a honra e o prazer de mais uma vez estarmos realizando a live com o psicanalista e hipnoterapeuta Agnaldo Paviani, que também é escritor, nessa parceria aí com o Instituto Paviani. Então, dê as suas boas-vindas para os nossos participantes aqui da live, sejam eles alunos da faculdade, né, da AFIA de Itabuna, professores e o público interessado. Seja bem-vindo e é um prazer tê-lo mais uma vez conosco. Olá, queridos amigos, os participantes. Devo dizer que a honra é toda minha participar mais uma vez desta conversa séria, deste bate-papo, dentro de um assunto tão importante. Aliás, se Lindomar me permite, fazendo uma pequena introdução, eu gostaria de ressaltar a importância de se abordar um tema como este, cuidar do outro com alegria e com responsabilidade. Haja vista que nós vivemos numa sociedade em que muitas vezes este cuidado não acontece, muito menos com alegria e responsabilidade. Poderíamos lembrar o sociólogo polonês Bauman, na sua obra Amor Líquido, que faz referência a essa sociedade moderna, destacando que muitas vezes nas relações, nesse cuidar um do outro, relações estas, quase sempre, nessa perspectiva, relações descartáveis, a busca pelas gratificações instantâneas e um individualismo que quase sempre impera. E essa postura de grande parte da sociedade acaba gerando aí uma fragilidade dos laços humanos. Então, abordar este tema é fundamental. Fazer esta reflexão é, de fato, muito importante. Se a gente for tratar do tema numa visão mais poética, nós lembraríamos Mário Quintana, que escreveu que o que mata o jardim não é o abandono, é o olhar vazio e indiferente daquele que passa sem perceber o perfume, sem sentir o perfume e perceber a beleza do jardim que insiste em florescer. E às vezes nas nossas relações, esse jardim dos relacionamentos, eles acabam morrendo por conta desta dificuldade nas relações. Daí então, gostaria de agradecer primeiramente pela oportunidade e dizer o quanto é importante um tema como este. Nós gostaríamos de demonstrar, logo de início, sim, o nosso cuidado também, sim, com você, lhe oferecendo esse brinde, esta cortesia. Muito obrigado. Muito obrigado. Da Faculdade de Medicina. Sim. Aí dentro você tem algumas outras coisinhas para você, uma agenda, um caderno, muito obrigado, caneta, garrafa. Muito obrigado. Temos aí um kit de cuidados. Muito obrigado pela gentileza, né? Para você. Isso também é um cuidado, não é? O cuidado na amizade, o cuidado na relação. Exatamente. Com todos esses anos, Agnaldo, de trabalho, né, de atuação na clínica e na sua vida, porque você também já viveu situações familiares ou não, de cuidar dos outros. Sim. Né? Nós sabemos que esse é um tema tão antigo e tão atual. Sim.
porque o ser humano, dentro de uma perspectiva lógica e funcional, é um dos seres mais dependentes que existe. Existem animais que ao nascer já têm autonomia, tá? Autonomia de alimentar, de se cuidar, e nós sabemos que existem em nós, no nosso caso dos humanos, toda uma dependência de alguém que cuide, que higienize, que alimente, que proteja, tá? E isso nos faz naturalmente estar às voltas com essa questão. Portanto, desde a humanidade, inclusive algumas perspectivas em algumas culturas, de que o cuidado não é uma prioridade. E em outras, que é uma demonstração excelente do que nós podemos experimentar. Então, como uma primeira questão, você já nos trouxe aí alguns elementos para a nossa reflexão, Stone Bauman. O que é que muda com o conceito do cuidado do outro na perspectiva da saúde e da espiritualidade? Considerando que o materialismo, né, por muito tempo, criou essa dificuldade no entendimento do próprio ser humano, à medida que considerava que o ser humano era apenas um esqueleto revestido de carne. Então, se ele perde a funcionalidade, se ele perde a autonomia, seria só algo para pesar na relação. Então, o que é que muda com o conceito de cuidado do outro na perspectiva de saúde da espiritualidade, que naturalmente está ancorado aí no sistema, né, dos espiritualistas, né? Sim. Olha, você tem toda a razão quando você comenta que o materialismo ele acabou gerando um quadro em que o cuidado talvez não estivesse tão presente como deveria estar. Há pessoas que dizem assim, mas é muito difícil se relacionar com o outro. Normalmente no relacionamento e principalmente no cuidar do outro, nós vamos ter problemas. Os mais pessimistas dizem, olha, mas nós vamos ter um problemão. E aí nós poderíamos lembrar, né, do método analítico, lembrando René Descartes, quando ele sugere que a gente pode pegar um problema, dividi-lo, analisar cada pedaço do problema para compreendendo os pedaços, depois compreender o todo. Talvez nas relações, no cuidado, essa seja uma postura inteligente para que a gente consiga estabelecer uma relação, digamos assim, saudável. Agora, respondendo a sua pergunta, eu acho que nessa perspectiva da espiritualidade, da saúde, há uma ampliação do conceito do tema cuidar. Porque nós sabemos que cuidar é um ato de carinho, cuidar é um ato de responsabilidade, cuidar é um ato de atenção, que envolve a proteção, que envolve a ajuda, que envolve o apoio. Quando nós fazemos a análise do verbo cuidar dentro dessa perspectiva, a perspectiva, por exemplo, da lei de ação e reação, da lei do plantio e da colheita, da tão falada lei da atração, a gente começa a compreender que cuidar do outro é também cuidar de nós mesmos. Quando nós temos um olhar para a sociedade, considerando sobretudo a importância da solidariedade, nós conseguimos ter esta compreensão. Ao cuidar do outro, eu cuido de mim, já que tudo que eu envio volta para mim. E é uma coisa fantástica isto, porque são situações que a gente observa o quanto nos faz bem. Dr. Daniel é um oncologista que trabalha na cidade de São Paulo, capital, e ele narra um fato muito interessante dentro dessa perspectiva do cuidado, dentro dessa perspectiva de espiritualidade. Ele atendeu uma paciente no consultório pelo SUS, ela tinha um nódulo no seio, muito grave, e ele então disse a ela que era necessária uma cirurgia. E ela, uma pessoa talvez um tanto que pessimista, negativa, disse a ele, olha doutor, eu não vou fazer a cirurgia, estou aqui porque o meu marido insistiu muito, mas não me interessa fazer cirurgia, eu não quero.
E ele falou das possíveis consequências, estimulou-a à cirurgia. Ela aceitou. No dia marcado, ela não apareceu. Ela não foi fazer a cirurgia. Pelo sistema do SUS, já teria perdido a vaga. Mas ele insistiu, pediu para ela vir numa segunda consulta, novamente orientou, falou da gravidade do problema, e no dia da cirurgia, da segunda cirurgia marcada, ela não apareceu. Ele insistiu mais um pouco, trouxe-a para o consultório de novo, falou com ela novamente, ela aceitou. E na terceira cirurgia marcada, ela foi. E a cirurgia foi feita. Quando ele foi dar alta a ela, ele perguntou: por que é que você veio no terceiro convite? Por que você aceitou? E ela respondeu assim: porque nunca ninguém insistiu comigo como o senhor. Nunca ninguém investiu em mim como o senhor investiu. Então, olha a importância do cuidado e o quanto isso deve ter feito bem a este médico. E tem um outro ponto, ainda respondendo a primeira pergunta. Dentro dessa perspectiva de saúde e de espiritualidade, nós sabemos que todos nós sofremos, que todos nós temos problemas, temos desafios, mas muitas vezes nós nos concentramos demais e potencializamos demais as próprias dificuldades. À medida que eu me movimento no cuidado com o outro, eu deixo de olhar um pouco para mim, para os meus problemas. É como se, ao cuidar do outro, o meu problema tornasse menor. Então, há também esta vantagem. Agora, sintetizando a resposta, eu acho que, dentro dessa perspectiva, se amplia o conceito de cuidar quando olhamos sobre a perspectiva da saúde e da espiritualidade. Muito bem. E realmente, porque se estabelece um contato com a própria essência. Nós acabamos vivendo uma maior dimensão de humanidade. Sim. Isso nos leva a estar atento e agir de acordo com princípios éticos, porque mesmo que a pessoa não tenha referências espirituais, seja ateia, por exemplo, não creia na existência de Deus, com base no desenvolvimento da sensibilidade humanizada e da ética, ela estaria cumprindo essa função. Mas nós sabemos que, de ordem prática, as situações ganham outros desdobramentos. Perfeito. O que pode nos dizer, a partir da sua experiência clínica, acerca das dificuldades que algumas pessoas têm em relação ao cuidado e ao autocuidado? Muito bem. Começando pelo autocuidado, eu me lembro de Lacan, Jacques Lacan, psicanalista francês. Ele diz uma coisa muito significativa. Ele pontua em um dos seus seminários que nós podemos dizer a verdade, mas nós não podemos dizer toda a verdade, porque as palavras são falhas. Apoiando-me nesta fala de Lacan, nós poderíamos também pensar: nós não podemos dizer toda a verdade sobre nós, porque não temos um nível de autoconhecimento tão profundo que nos permita dizer esta verdade na totalidade. Muito bem. Aí nós vamos para Freud. E eu lembrei Lacan para falar de Freud. E Freud fala do desenvolvimento psicossexual do ser humano, dos traumas que podem surgir na infância e o quanto isso pode afetar a vida desta pessoa na idade adulta. Em outras palavras, muitas das nossas atitudes são movimentadas por motivos que nós não conhecemos. Achamos que conhecemos, mas estão a nível inconsciente. Bom, o que isso tem a ver com o autocuidado? Quando eu melhoro o nível de autoconhecimento, quando eu procuro cuidar da minha saúde emocional, investigar-me, eu consigo decifrar, eu consigo perceber qual é o real motivo que está me fazendo cuidar do outro. Porque eu posso, por exemplo, considerando os mecanismos de fuga do ego, eu posso, por exemplo, cuidar do outro, mas com a intenção de uma validação, de um retorno, de um amor, de um carinho.
Eu posso ter a disposição de cuidar do outro, mas trazer a intenção de camuflar, às vezes, uma agressividade, uma hostilidade. Então, o que seria o autocuidado? Eu compreender-me como eu sou, o máximo possível, para que eu tenha uma real visão sobre mim mesmo e sobre os motivos que me levam a fazer aquilo. Ainda dentro do autocuidado, eu diria que há necessidade de aprendermos a dizer não, para que a gente possa entender que cuidar não é salvar. Nós não podemos salvar as pessoas que nós amamos, nós podemos ajudá-las. Lembrando Freud, mais uma vez, que diz assim, que nós não podemos ajudar quem não quer ser ajudado, mas podemos adoecer e arruinar a nossa vida tentando fazer isso. Então, esse autocuidado envolve nos conhecermos melhor, e conhecendo melhor, sabermos a hora de dizer não. Veja só, uma vez eu atendi na clínica uma senhora, daquelas senhoras italianas, simpáticas, aquelas senhoras que não dispensam a macarronada de domingo, e no domingo era assim, os netos, os filhos, as noras, todos iam para sua casa comer a macarronada. E eu percebi que quando nós íamos fazer a terapia na segunda-feira, ela sempre estava mais triste, um pouco mais desanimada. Eu perguntei a ela, mas não é de domingo a macarronada na sua casa? Ela disse, é. E você não deveria vir mais animada, sendo que é logo na segunda-feira, após a macarronada? Ela disse, não, é o dia que eu venho pior. E eu disse, por quê? E ela respondeu, porque eu odeio, o meu sonho é dormir de domingo até mais tarde, ficar sozinha, aí o povo vai, depois vai embora, ninguém ajuda a arrumar a cozinha, eu fico até 3 horas da tarde arrumando cozinha, eu odeio. E eu perguntei a ela, e você já disse isso a eles? Ela disse, não, porque vai que eu digo e eles me abandonam. Então, veja a dificuldade, aí nós temos a carência, o medo da solidão. Então, autocuidado tem a ver com isso. Quando você se referiu também à dificuldade no sentido de cuidar do outro, existem alguns posicionamentos que nós temos que acabam sendo desafios que nós não precisávamos. Exemplo, quando eu projeto um problema meu na relação. Imaginemos que nós estamos falando do cuidado afetivo de duas pessoas que se relacionam. Então você imagine a mulher, para dar um exemplo, poderia ser um homem. Imagine uma mulher que está com uma baixa autoestima, que não está feliz com o seu corpo, que acha que está acima do peso. Qualquer atitude insuspeita do marido, para ela vai ser o motivo de uma discussão. Quem você estava falando no telefone? Quem é aquela moça que estava conversando com você? E aí você tem um problema na relação que afeta o cuidado mútuo por conta de um problema pessoal, íntimo, interno, que esta pessoa está projetando na relação. Então, eu diria que o autocuidado e o cuidado do outro precisa considerar, digamos assim, estes detalhes que, na minha percepção, são fundamentais para o cuidar bem do outro. Estão dizendo aqui que ainda o som está picotado. Eu estou olhando aqui que o outro microfone ele está colado no professor. Será que seria por Pode isso? ser. Deixa eu tentar aqui baixar ele um pouquinho. É conexão. Ok. Tá. Vamos fazer isso, melhorando. Se a gente segura aqui, tá ótimo, sem problema, sem problema. Vamos ver se assim melhora. Eu ia lhe pedir, Aguinaldo, mas você já fez isso, inclusive, se tinha algum caso que pudesse ilustrar da atuação na clínica, e aí, obviamente, como você fez, resguardando aí o sigilo, né? Claro. Protegendo a pessoa. Mas você disse uma coisa que eu achei bem interessante, da dificuldade que algumas pessoas têm sobre essa perspectiva do cuidado, que as pessoas que acabam dando mais trabalho para que alguém cuide delas são as pessoas que menos se dedicam ao autocuidado. É verdade. E o interessante que a ciência, a filosofia e a própria religião sempre se referem a essa questão. Exemplo, no cristianismo,
E nós vamos encontrar outras expressões no budismo e outras expressões religiosas. No cristianismo, por exemplo, está lá que devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Sim. Né? Então, se eu for uma pessoa que eu tenha uma disposição de cuidar de mim, né, do autocuidado, eu vou compreender, inclusive, o trabalho que alguém tem para cuidar de mim, e em vez de me tornar um opositor ao cuidado que eu recebo, né, com as agressividades, eu me torno um parceiro, Sim. um colaborador, Sim. eu diria assim, inclusive uma expressão de gratidão por aquele que naquele momento se dedica a cuidar de mim frente às limitações que eu apresento. Então, assim, como você percebe, e aí você colocou muito bem, e o medo do abandono, né, faz com que às vezes a gente se exponha a determinadas situações por não ter conseguido a autonomia de dizer assim, olha, eu gostaria que fosse diferente, eu não quero mais isso. E às vezes a gente esquece que os próprios familiares mantêm determinadas tradições para não incomodar. Exato. Aí lembra daquela história do casal que quando completou 50 anos de casado, esses anos todos de casado, a mulher pela manhã fritava o ovo e aí ela dividia, dava só a clara para o esposo e ela comia a gema. Só que ela gostava mais de clara do que de gema. E aí ela disse para ela assim, hoje já deu, basta. Né? Eu vou comer hoje a clara, que é o que eu mais gosto. E aí colocou a gema para ele. E aí quando ele viu aquilo, chega se emocionou, porque ele disse, meu amor, 50 anos de casado, você hoje abriu mão da gema que você tanto gosta e me deu, né, para poder comer. E eu adoro gema. Sim. E aí ela olhando para ele, estarrecida, ela disse, você gosta de gema? Ele disse, é o que eu mais gosto do ovo. E ela, e o que eu mais gosto é a clara. E esses anos todos, 50, um comeu gema e o outro comeu clara, quando deveria ser o contrário, por falta de comunicação. Sim. Né? Sim. Eu acho que cria uma preocupação em torno da situação, e aí eu nem cuido de mim, nem cuido do outro. Então, assim, essa relação, né, dentro dessa problemática que se pode viver, na relação do cuidar do outro, sim, e do próprio autocuidado, no desenvolvimento de uma capacidade comunicativa, sim, né, eficiente, eficaz. Bom, como você percebe isso, ou como isso tem chegado ao consultório? Olha, há quem diga, e eu concordo plenamente, que numa relação afetiva existem basicamente, colocando de uma forma didática, claro que a situação não é tão simples assim, mas colocando de uma forma didática, existe basicamente 3 estágios na relação. Aquele primeiro estágio da paixão, né, do amor, do colorido, onde nós não vemos os defeitos, onde a paixão nos governa. Aí vem o segundo estágio. Esse é um pouco mais complicado. A gente começa a ver os defeitos, a outra pessoa começa a nos incomodar em algumas situações. Aí, se nós conseguirmos transcender esse segundo estágio, nós vamos para o terceiro. O terceiro estágio é quando nós tiramos de cena as críticas para colocar a admiração na força do outro e a compreensão e a ajuda na sua vulnerabilidade. Então eu admiro naquilo que ele é forte ou naquilo que ela é forte e aceito e auxilio na vulnerabilidade. Agora tem um caso que talvez venha ilustrar essa última pergunta que você me fez, que tem a ver com a sensibilidade. Eu acho que na relação, no cuidar um do outro, nós precisamos desenvolver essa sensibilidade. Eu tive a oportunidade de conviver com uma pessoa que não era familiar, mas era uma pessoa que, por razões, muitas razões, eu tinha que conviver com ela. E, digamos assim, foi antipatia à primeira vista. Eu tinha muita dificuldade em lidar com a sua personalidade,
com o seu jeito de ser, e por algumas vezes eu pensei em me afastar da relação. Até porque, junto disso, tínhamos uma relação profissional e eu precisaria superar a antipatia para, como profissional, fazer um bom trabalho. Claro, exige-se isso. Mas eu decidi desafiar-me e disse, não, eu vou continuar, eu preciso compreender melhor. E usei um pouco dessa minha sensibilidade. Com o passar do tempo, aparentemente, aquela senhora que parecia-me arrogante, impaciente, muitas vezes áspera, tinha um casamento muito difícil, tinha um filho que havia desencarnado muito cedo, tinha uma filha que estava com graves problemas relacionados às drogas, uma imensa dificuldade financeira. Então, na verdade, aquela forma dela se comunicar era apenas o resultado de alguém ferido, de alguém machucado, que ainda não estava conseguindo curar as próprias feridas. Porque alguém pode dizer assim, mas se ela está ferida, ela vai agredir os outros? É que muitas vezes a pessoa não conseguindo curar-se, a agressão é como se fosse um mecanismo de defesa, é uma defesa. E compreendendo isso, com essa sensibilidade, podemos ter aí uma relação duradoura, que dura até hoje. Então, isto é muito importante. O Papa Francisco, alguns anos atrás, elaborando um documento, ele ressaltou a importância de não negarmos a subjetividade do outro. Eu acho que quando nós conseguimos compreender a subjetividade do outro, a individualidade do outro, a nossa forma de relacionar e de cuidar se amplia e é facilitada. O que seria a subjetividade do outro? Cada um é de um jeito. Aqui na nossa instituição, a instituição ligada ao Instituto Paviani, nós temos um trabalho social, né, que oferece aí marmitex aos finais de semana para as pessoas que necessitam. E muitas vezes você tem a pessoa que diz assim, olha, mas é isso de mistura hoje, mas é frango, mas eu não gosto de frango. Ah, mas tem salada? Tira a salada. E logo alguém vai dizer assim, olha, mas você tem que aceitar. Nós estamos doando, é de graça. Não. Quando você vai no restaurante, você come o que lhe dão? Não, você faz a sua escolha. É a subjetividade da pessoa. Não é? Então, respeitar essa subjetividade, inclusive, auxilia para que esse cuidado seja mais duradouro. Ok. Como é interessante percebermos esse conjunto de fatores. Né? Então, assim, e aí, como essas configurações vão acontecendo em torno da nossa própria emocionalidade. Sim. Então, assim, embora as dificuldades no labor, né, na prática, no fazer, no campo do cuidado com o outro, como podemos manter a alegria nos cuidados de longa duração? Pois é, está aí um grande desafio. Longa duração. Porque uma coisa é você cuidar temporariamente de uma outra pessoa que sofreu lá um acidente, que está acamada, mas ela vai melhorar em 1 mês, em 2 meses, e tudo bem. Outra coisa é você cuidar de uma pessoa que não tem perspectiva de melhora ou de cura. E aí eu me lembro do ator Bruce Willis, né? Que Sim. recentemente, não tão recentemente assim, foi afetado por uma enfermidade muito grave, uma demência frontotemporal, é assim que os médicos chamam. E eu não sei se você se lembra que a sua ex-esposa, Demi Moore, se mudou para a casa dele, mesmo ele estando casado com outra mulher, para auxiliar no cuidado com ele. Então, isso, sem dúvida alguma, é um cuidado com alegria e responsabilidade duradoura, porque ela já é uma ex-esposa, não precisaria ter esta preocupação. E como você disse, todos nós, enquanto profissionais, também somos humanos, seres humanos, e enfrentamos as nossas lutas. A minha mãe, já há algum tempo, desenvolvendo o Alzheimer, e ali a gente pôde olhar para a situação e a dificuldade, porque o Alzheimer, ele é muito difícil para quem vive a doença, mas também para quem cuida, não é? E compreender
o outro na sua totalidade, eu acho que é isso, Lindomar. Compreender o outro na sua totalidade. Porque quando eu olho para minha mãe e tenho um impulso que eu não dou continuidade, mas o impulso de perder a paciência, eu me recordo da sua vida, do seu labor, das suas lutas, do quanto trabalhou junto de meu pai para construir algum patrimônio, o quanto ela se dedicou à criação de 3 filhos, um adotivo. E eu digo não, né? Eu preciso olhar para isso na totalidade. E é aí que então a gente consegue estabelecer uma relação mais duradoura. Carlos Drummond de Andrade, ele tem uma frase que ele diz que quem consegue ser feliz sem ter um motivo, conseguiu entender a felicidade. Mas eu acho que quem, segundo inclusive a proposta de Jesus, consegue ser feliz com a felicidade do outro, está ainda melhor. Está num patamar de felicidade mais completa, porque é muito bom quando você percebe alguém feliz pela felicidade do outro. Isso é algo que realmente nos emociona, porque, lembrando mais uma vez Bauman, muitas vezes a gente não encontra isso com muita frequência na sociedade que nós vivemos, porque a responsabilidade do cuidar implica no carinho, no toque, no abraço, no sentir a dor da pessoa. Eu estava outro dia atendendo uma cliente e eu posso compartilhar com você e com os amigos o que ela me autorizou. Mesmo assim não vou mencionar o nome. E ela estava muito chorosa e eu disse assim a ela: por que você hoje está mais emotiva? Ela disse: Aguinaldo, você sabe, a minha mãe é cega, eu cuido dela. Eu disse assim: mas a sua mãe já é cega há 2 anos e você sempre cuidou dela? Por que hoje você está mais emotiva? E ela me disse assim: eu estava jantando com ela ontem e eu não me dei conta que a comida do prato havia acabado. E ela ficou movimentando o garfo, tentando levar na boca, sem não ter mais nenhuma comida ali no prato. E aí assim eu fiquei olhando para aquela emotividade dela e também me emocionei, porque ter essa sensibilidade com a dor alheia é algo fantástico. E aí eu acho que quando você compreende o outro na sua totalidade, esse cuidado ele é mais duradouro. Ok. Eu percebi na sua voz uma onda de emoção quando você se referiu à condição de sua mãe. Sim. E aí, assim, você é filho, você é psicanalista, você também é cuidador. Sim. Como que você lida ao ver, com todos os cuidados que ela tenha, as intercorrências que acontecem, a progressão da limitação e o sentimento de impotência como o cuidador também, né? Me parece que essa é uma equação difícil. Sim. Porque termos a condição intelectual, eu diria até funcional, técnica, me parece que exige de nós ou uma condição emocional ou espiritual que de alguma forma nos ampare no sentimento de impotência, por mais que a gente esteja cuidando bem de alguém que a gente ama e que a enfermidade avança. Então, assim, como para você podemos, e aí para as pessoas que vivem isto nesse momento também, como lidar com esse sentimento de impotência ao estar cuidando de alguém, qualquer pessoa que seja, de alguém que a gente ama, porque aí a relação, o vínculo passa a ser outro, para que a gente não se aflija tanto ou mesmo não altere
a qualidade do cuidado em função desse sentimento de impotência. Sim, convenhamos que a sua pergunta é demasiadamente complexa, não é? Até porque o próprio ser humano e as relações são complexas. Talvez não fossem se nós tivéssemos um amadurecimento maior perante a vida. Eu tenho trabalhado uma das virtudes que eu considero mais difíceis de adquirirmos, mas de uma grande importância, que é a virtude da aceitação. Aceitar a vida como ela é, sem permitir que a revolta encontre guarida no nosso coração. Porque convenhamos, não só na relação um para com o outro, mas existem muitas situações da vida extremamente dolorosas. Por exemplo, se nós vivermos bastante, se nós tivermos uma existência física longa, nós testemunharemos a morte de muitas pessoas que nós amamos. Nós testemunharemos muitas dores e muitos sofrimentos. Aprender a lidar com isso dentro de uma perspectiva da aceitação talvez seja uma das coisas mais difíceis que nós tenhamos para fazer. Porque aí as teorias, a intelectualidade, ela perde um pouco de força, porque você está ali frente a frente com a situação. Então você precisa aceitar. Então quando eu olho para minha mãe, uma das coisas que me vem à mente é justamente essa postura amadurecida que eu tento ter, de dizer assim, bom, tem que ser assim. E por que tem que ser assim? Porque a vida é assim. Ainda outro dia, numa sessão terapêutica, eu gosto muito de elaborar perguntas lúdicas, às vezes esdrúxulas para os meus clientes. E eu perguntei assim a uma cliente, se você tivesse uma audiência com Deus e pudesse fazer uma única reclamação, qual a reclamação você faria? E ela, mostrando grande maturidade, disse, nenhuma. Porque se a vida é o resultado daquilo que nós fazemos, Deus nada tem a ver com isso. Né? Então eu tento ter essa postura madura. E eu me faço um questionamento que eu acho que todos nós devemos fazer. Estando cuidando ou ainda não? Sendo cuidados ou ainda não? Será que eu fiz para esta pessoa todo o bem que eu poderia fazer? Será que esta pessoa, se morrer amanhã, a minha consciência estará tranquila que eu fiz o que era possível fazer? E às vezes é uma coisa simples que a gente tem que fazer. Eu me lembro de um amigo meu, também médico e psiquiatra, uma paciente chegou desesperada, chorando muito numa consulta, e ele esperou ela se acalmar naturalmente, e depois perguntou a ela, mas por que a senhora está chorando tanto? Ela disse, o meu vaso com aquela flor linda que estava lá, caiu, quebrou-se, a flor morreu. E ele disse, mas convenhamos, o seu choro não se justifica, é apenas um vaso de flor. E ela disse, não, mas é o único vaso que eu ganhei até hoje. Foi a única flor que eu ganhei. É a única flor que eu tenho. Então, olha só, e de novo aí a subjetividade do ser humano. E para ela, a única flor que ela ganhou. Então, talvez o nosso ato de cuidar seja apenas um gesto de carinho, um abraço, um beijo, que quantas vezes a outra pessoa ficou esperando e não recebeu. Vou lhe dizer uma coisa, ainda complementando a resposta. O momento mais difícil, e eu acredito que muita gente já viveu esse momento, o momento mais difícil, sem dúvida alguma, no que diz respeito ao desenvolvimento do Alzheimer da minha mãe, foi quando, há pouco tempo atrás, inclusive, eu cheguei na casa dela e pela primeira vez, em 52 anos, ela não me conheceu. Ela não sabia quem eu era. E eu ainda insisti, disse, faça um esforço, você vai se lembrar, não é possível que você não se lembre. E ela não se lembrou. E isto é extremamente doloroso. Mas seria mais doloroso se numa situação dessa a gente percebesse
que não fez todo o bem que poderia ter sido feito. Ok. É, essa questão levanta um outro aspecto que é difícil de lidar e às vezes muito doloroso, porque às vezes gera sentimentos de culpa. Sim, Como fazer o melhor que se pode? Como querer cuidar e continuar cuidando, se necessário for, dos é, cuidados de longa duração? E compreender bem o momento da partida. sim. Compreender o momento da partida. Tem uma brincadeira na internet em que as pessoas dizem assim: o que é que você gostaria que fosse escrito no seu túmulo? E aí você tem as respostas mais variadas e até engraçadas. Uma pessoa dizendo: olha, tô só o pó. Olha, me liga agora, Serasa. E outras tantas mais. Eu acho que esta ideia da continuidade da vida, essa ideia que nós estamos aqui apenas de passagem, que somos um ser imortal, é decisiva para aceitarmos essa condição. Porque eu também já vivi isto com o meu pai. E eu faço uma observação também muito importante. Eu considero importante. Não deixe para amanhã. Se você precisa perdoar, perdoe hoje. Se você tem que pedir perdão, peça hoje. Se você tem vontade de dar um abraço, dê hoje. Eu me lembro, isso aconteceu há 3 anos atrás, e quando o meu pai passou mal, era 1 hora da manhã, de um domingo para segunda-feira, minha mãe me ligou, eu fui até a casa dela, acompanhado da minha filha Aline e do meu filho Luiz Eduardo. Ele havia tido um mal súbito, caído no chão, nós o ajudamos colocá-lo na cama. Em pouco tempo, o resgate chegou, em 5 minutos, e a gente percebeu ali que seria uma coisa séria, mas não tão séria que pudesse levar a óbito. Então ali, os enfermeiros, muito cuidadosos, colocaram ele na maca, introduziram na ambulância, e quando a ambulância saiu, eu estava na calçada, e eu vi a ambulância sair e tomar a direção do hospital até desaparecer. Eu não sabia, mas aquela era a última vez que eu estava vendo meu pai vivo, em corpo físico, a última vez. Porque ele foi para a UTI, eu titubeei em visitá-lo na UTI, tive receio de vê-lo naquela situação, e pouco tempo ele veio a óbito. Então, façamos hoje, abracemos hoje, porque o tempo vai passando, e aproveitando o tema central, cuide hoje. Cuide hoje. E eu gostaria de voltar um pouco, porque eu acho importante, e dizer o seguinte: tenha sensibilidade para perceber a necessidade do outro. Imaginamos que, como somos pessoas diferentes, e ser diferente não é um problema, a diversidade, ela é aquilo que enriquece a vida. Talvez aquilo que é bom para você não é para outra pessoa. Eu tive uma amiga que ela enfrentou um desafio quando a sua filha nasceu, amamentá-la, porque a sua filha, o bebê, a menina, não pegava o peito. Mas ela queria amamentar a sua filha. Ela me contou isso depois. Ela não seria mãe de verdade na concepção dela se não amamentasse a filha. E teve um dia que ela decidiu resolver esse problema. Ela ficou das 7 horas da noite de um dia até as 7 horas da manhã do outro dia. E a menina chorando, chorando, chorando de fome, e ela tentando fazer a menina pegar o peito e não conseguindo. E a menina chorando. Quando amanheceu o dia, talvez no desespero da fome, a menina conseguiu pegar o peito e ela passou a amamentar. E ela sempre contou isto com muito orgulho do que ela conseguiu fazer. Eu tive a oportunidade, algum tempo depois, de conversar com a menina, que já tinha os seus 24 anos. E ela me disse assim: quando eu ouço minha mãe contar isso, eu fico com ódio dela. Porque como foi possível ela me fazer sofrer desse jeito, passar fome uma noite inteira,
só para ela provar que ela podia me amamentar. Então, observe como as percepções são diferentes. Para a mãe, ela se sentiu vitoriosa, eu consegui. Para a filha, ela guardava uma mágoa até hoje, porque achava que a mãe não tinha o direito de fazer isso. Então, quando a gente compreende a individualidade de cada um, as necessidades de cada um, que podem ser diferentes da nossa, a gente cuida com mais carinho, a gente cuida com mais cuidado, a gente protege, tomando este cuidado de não querer salvar, porque embora possa doer, e aqui você já levantou duas questões importantes, lidar com uma pessoa que precisa de cuidados a longo prazo, a dificuldade nesse sentido, a dificuldade de perder as pessoas que nós amamos e a dificuldade de saber, vou repetir, que nós não podemos salvar as pessoas que nós amamos. Isso é um exercício de compreensão, é um exercício de aceitação, porque assim é a vida. Você me fez lembrar um exercício que eu fiz com meu pai. Ele já no final da existência, e eu tomei uma decisão. Todos os dias que eu estiver com ele, eu vou me despedir como se fosse a última vez. Então eu o abraçava naquela intencionalidade de que se for o último abraço, tem que ser para valer. Para valer. E não só pela sociabilidade, não só no sentido de um condicionamento social, não. E às vezes, no percurso, eu às vezes já tinha me despedido, estava entrando no carro, e eu dizia para mim mesmo assim, esse abraço foi muito michuruca, né? Esse não valeu. Aí eu saía do carro, ia lá e abraçava. Ele me dizia assim, mas você já se despediu. E eu dizia para ele assim, mas meu pai, não foi bom esse. Por isso que eu vim lhe dar outro. E aí abraçava assim. E o meu sentimento é, se este for o último abraço, eu quero que seja ele o da melhor qualidade. E o quanto isto me ajudou. Né? Muito, muito, muito. Nosso tempo está chegando ao final, mas eu tenho mais uma questão para você. E aí, posso falar, eu vou lhe passar esse microfone para ver se de repente o que está picotando aí pode ser alguma conexão. A questão é, o que considera importante para termos a condição de cuidar do outro com alegria e responsabilidade? O nosso tema da live é cuidar do outro com alegria e responsabilidade. Óbvio que durante todo esse momento que aqui estamos, como pano de fundo estava a responsabilidade. Sim. Mas aqui assim, como oportunidade de evidenciar ainda mais. O que considera importante para termos a condição de cuidar do outro com alegria e responsabilidade? Tenta aqui para ver se melhor. Vou colocar esse aqui. Olha, em duas palavras, a disposição para a entrega, entregar-se de corpo e alma. Outro dia eu assisti a um depoimento da doutora Andrea Velmonte, ela é psicanalista, filósofa, e ela contava um episódio da vida dela que retrata bem, para ajudarmos a responder essa sua pergunta. Ela com a sua filha de 6 anos, hospitalizada na UTI, com um problema de saúde muito grave, muito sério, correndo iminente risco de vida, e ela ali acompanhando a sua filha, e num dado momento, quando deu 9 horas da noite, a enfermeira chegou para ela e disse, a senhora precisa sair. Ela disse, não, a minha filha nunca pousou fora de casa, e a minha filha nunca dormiu sozinha, eu preciso ficar. E a enfermeira lhe disse, não, mas são regras do hospital, na UTI, depois das 9 horas da noite, ninguém pode ficar. Ela disse, não, mas eu preciso ficar, eu sou mãe dela. Não, a senhora não pode ficar. Regras são regras. Então ela foi até a sua filha e disse, olha meu bem, a mamãe vai ter que ir embora. Ela disse, mas mamãe, eu nunca dormi sozinha. Minha filha, mas a enfermeira disse que é regra do hospital, eu preciso ir. E aí a filha disse assim, mas mamãe, se você dormir do lado de fora do hospital, eu vou me sentir protegida. E ela dormiu 45 noites do lado de fora do hospital,
para sua filha se sentir protegida. Eu acho que isso é entrega. Se nós não tivermos a disposição de nos entregarmos e termos o prazer de ver o outro feliz, se nós estabelecermos condições ou criarmos alguma expectativa de retorno, nós não vamos conseguir ter um cuidado duradouro, nem um cuidado com responsabilidade e muito menos um cuidado feliz. Eu diria que seria isso. Legal. Você quer falar? Eu acho que é importante aqui que eu tenha dessa experiência em que a gente vai vivendo, sem dúvida alguma, nós somos chamados a cada instante para darmos os nossos testemunhos. Sim. Né? E este é um exercício muito significativo para todos nós. Eu comecei dizendo que nós vivemos essas experiências desde quando a humanidade é a humanidade. Para concluirmos, para as pessoas que neste momento vivem as dificuldades de cuidar do outro e o conflito de não se sentir alegre cuidando, e em função disso de não se perceber exatamente com a responsabilidade que deveria, o que você diz para elas, de forma que possa auxiliá-las a gerar esse movimento interno para viver o tema da nossa live de hoje: cuidar do outro com alegria e responsabilidade. Não tenha medo. Não tenha medo de enfrentar os seus fantasmas. Não tenha medo de enfrentar os seus monstros. Citando novamente Jacques Lacan, psicanalista francês, ele diz que nós só buscamos a verdade que conseguimos suportar. E isso talvez seja um grande problema para o nosso desenvolvimento moral, ético e intelectual. A gente precisa ter coragem de superar as barreiras, de olhar para nós mesmos, assumindo as nossas culpas, as nossas vulnerabilidades, para que a partir daí possamos corrigi-las. A reflexão, o olhar-se no espelho, não para se ver externamente, mas para olhar para dentro da consciência, é um excelente exercício, porque nesse movimento de se olhar, nós vamos nos percebendo melhor, e nos percebendo melhor, nós vamos percebendo qual é o nosso lugar no mundo, qual é o nosso lugar próximo das pessoas que nós vivemos. E se nós não estamos nesse lugar, aí nós começaremos a fazer esse movimento para chegar até lá. E você usou bem a expressão, eu acho que a expressão é essa: faça o movimento. Ah, mas eu não sei, talvez não dê certo, talvez ela não queira, talvez não seja isso. Faça o movimento e depois vamos ver o resultado. Ah, mas se eu errar, é preferível que a gente erre tentando acertar do que a gente continue parado com medo de errar e nada faça. Então, a gente deve tentar. Tem um texto de Fernando Sabino, que eu não vou lembrá-lo totalmente, mas ele fala da sabedoria. Ele diz que a sabedoria da vida está em percebermos que a vida, viver, é viver fazendo do medo uma escada, fazendo da possível queda um passo de dança, fazendo da procura um encontro e fazendo da busca também esse modelo, digamos assim, para ser feliz. Fácil não é para nenhum de nós, mas é possível. Eu acho que esta é a frase, porque eu tenho certeza que muita gente está nos assistindo, vive dramas semelhantes ou outros dramas que nós nem citamos aqui, mas pensemos assim: é difícil para todo mundo, a gente precisa lutar para conseguir. E para quem é cristão, para quem tem aí como referência o cristianismo, lembremos que Jesus nunca disse que seria fácil. Então, vamos em frente. Já tinha algum tempo que eu não lembrava desse pensamento,
Mas aqui em Votuporanga, eu já lembrei algumas vezes e eu gostaria de citá-lo porque lembrei. Para podermos cuidar de alguém, cuidar do outro, a gente precisa se encontrar com essa pessoa. Perfeito. E tem um pensamento de Vladimir Berger que ele diz que cada encontro tem um pouco de destino. Eu tenho experimentado isso fortemente toda vez que eu venho aqui em Votuporanga. Desta vez eu já tive a oportunidade de citar, assim como agora. E é nessa certeza de que os encontros que temos são oportunidades de podermos cuidar uns dos outros, que nós, do NUSE, Núcleo de Saúde e Espiritualidade da AFIA, Faculdade de Ciências Médicas de Itabuna, agradece a você, mais uma vez, a oportunidade de estarmos nessa live anual, Sim. porque já estamos aí repetindo há alguns anos, né? E queremos demonstrar a nossa gratidão. E eu compreendo que esses momentos que temos vividos nos permite tanto cuidar um do outro, quanto despertar cada vez mais a nossa consciência para o autocuidado. Então, muito obrigado. Receba, né, nosso carinho habitual de sempre, nossa amizade, e que possamos a cada dia constituir uma humanidade com mais saúde e com mais espiritualidade. Agradecemos a todos que participaram. Nos desculpamos aí em função da oscilação. Algumas pessoas falaram do som que estava quicando um pouco, interrompendo, mas vocês terem continuado conosco é uma prova de que estamos na frequência dos cuidados que a vida pede, que o coração agradece e que a nossa essência cada vez mais se expande. Perfeito. Então, muito obrigado e até um próximo encontro.